muitas mulheres não planejaram a gestação. Cerca de 55% das mulheres brasileiras, por exemplo, elas não planejam a gestação, embora deseja ser mãe. Então a gente tem aí uma diferença, que o desejo é quando você pensa, bom, daqui um tempo, quando eu tiver com X idade, tiver concluído uma faculdade, comprado um apartamento, feito uma viagem dos meus sonhos, eu vou ser mãe. Esse é um desejo que eu tenho em mim. O planejamento é ter passado por tudo isso e, bom, agora está na hora de eu me tornar mãe, eu vou começar a tentar a ter um bebê. Mas muitas mulheres não, no meio dessas conquistas, né, de planejamento, de ter uma casa, um carro, uma faculdade, pode acontecer a gestação. Então, ela vem de uma maneira inesperada. E essa maneira inesperada que vem, às vezes, ela não é bem aceita. Precisa de um tempo para a mulher poder assimilar que de fato está gestante e que a partir daquele momento as coisas não vão ser mais como eram antes. E isso causa uma certa estranheza, às vezes até uma certa irritabilidade, né? Uma certa rejeição do momento atual, e a gente não tá falando de rejeição do bebê, porque lembra, era uma mulher que já desejava ser mãe. Então, em algum momento da vida dela ia acontecer. Quando a gente deseja ser mãe, a gente tá projetando ali o nosso futuro enquanto cuidar de alguém, olhar para uma criança e saber que é minha, que eu gerei, eu gestei. A gente não gera nos nossos pensamentos as situações conflitantes que vão acontecer, situações negativas. A gente olha o estado final. Então, eu, filha, vou dar um filho para minha mãe que se tornar vó. Eu vou continuar a geração da minha família. Então, a gente tem esse desejo dentro de nós. Mas quando chega finalmente, né, o acontecimento, quando chega ali naquele momento, sendo planejado ou não, a gente pode ter esses lados opostos de uma hora eu querer ser mãe e uma hora eu ter medo da situação que pode acontecer após essa maternidade. Dentre as alterações físicas que acontecem, também é no corpo dessa mulher, né? Então a mulher ali tinha um corpo antes da gestação e após a gestação tudo fica maior. Então a mulher precisa ali de uma demanda energética maior para começar a produzir mais hormônios. Então o aumento de hormônio na mulher, ele fica muito maior. Então, o corpo da mulher, ele causa certa estranheza. Opa, o que está acontecendo? Então, de uma maneira física, a gente percebe, tanto interno como externamente, o que vai acontecendo ao longo do período de gestação. A princípio, a gente não vê tantas alterações físicas, como barriga crescendo, o aumento dos seios. A gente já não percebe tanto isso. Quando a gente chega ali no segundo trimestre da gestação, a gente já percebe essa mulher grávida. E aí, a gente até brinca, né, que é a lua de mel da gestação. Porque é um período que geralmente já passou aquelas sensações negativas, digamos assim, né? Um pouco mais de enjoo, um pouco mais de indisponibilidade, quando a mulher se sente mais indisposta a fazer as coisas. E aí ela começa a olhar para o corpo dela sendo transformado, aquele bebê que às vezes já começa até a sentir, mexer. A gente já sabe o sexo do bebê, geralmente no segundo trimestre, tá? Então a gente se sente mais plena, a gente já é mais vista, as pessoas vão nos dando lugar, né? Então, na fila preferencial, por exemplo, eu já consigo passar, e aí isso me faz bem também, né? Então, o olhar social diante da gestação é muito gostoso, a gente perceber, né, que somos mais cuidadas, que somos mais vistas, que as pessoas olham pra gente de uma maneira diferente. E aí, quando chega no terceiro trimestre, onde tudo está mais acelerado, a gente percebe aí um aumento mais de ansiedade por conta do parto que está se aproximando e por conta das alterações permanentes que vai acontecer. Então, a gente tem o medo conscientes e temos medos inconscientes no período de gestação também, principalmente no terceiro trimestre da gestação.